Olá, aqui é o treinador Norton Ferreira com mais um podcast Pode Cuidar, e hoje vou ter a grande honra de entrevistar um grande amigo, Dr. Francisco de Almeida. Francisco de Almeida, mais conhecido como Dr. Almeida. Ele é psicanalista, hipnoterapeuta e um grande contador de histórias, mas histórias verdadeiras, histórias que a gente precisa ouvir porque vai mexer com a sua mente, porque é tudo científico, querido. Como vai, Dr. Almeida? Boa tarde, tê-lo aqui, Norton. querido. Prazer todo meu. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez com você, porque nós já nos encontramos bastante e estou à disposição para sanar qualquer dúvida, qualquer pergunta. Estamos aqui juntos. Que joia, muito bom. Mas antes eu queria fazer um agradecimento a Implantar Telecom, Implantar que nos cedeu esse espaço, nos cedeu esse estúdio, Implantar que tem uma das melhores internets que você possa contratar aqui na Grande BH. Agradecemos toda a equipe pelo apoio e pelo atendimento que tem nos dado. Muito obrigado, Implantar. Doutor Almeida, eu queria conversar com você, mas algo bem assim, aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? Fala um pouquinho sobre a sua experiência, conta um pouquinho sobre a sua caminhada na área da psicanálise, da hipnoterapia, saúde mental. Ok. Norton, na realidade, eu sempre tive uma curiosidade de aprender muito sobre o ser humano, aprender muito sobre como o ser humano funciona e como ele poderia funcionar melhor. E eu comecei com essas curiosidades de estar sempre lendo livros para falar de comportamentos. Eu participei de 2 grandes treinamentos na minha vida, que eu posso dizer que são os melhores do mundo. Um é o Dale Carnegie, que tem 2 best-sellers, como fazer amigos e influenciar pessoas, Sim. Como evitar preocupações e começar a viver. E depois eu fui lá para ser um aluno de 3 meses e fiquei por lá 9 anos. E depois eu fui fazer o Leader Training em São Paulo. Da mesma forma, eu consegui convencer o pessoal lá, por causa de um currículo que eu já tinha que era razoável, e fiquei com eles 5 anos. Certo. Até hoje, nossos laços de amizade são muito grandes. Entendi. E aí, de lá para cá, eu gostei dessa área de estar sempre pesquisando sobre o ser humano e fui fazer uma faculdade de teologia. Após fazer a faculdade de teologia, já no encerramento, tinha um professor que era um verdadeiro gênio, que era o Dr. Manuel de Oliveira, infelizmente nos deixou há pouco tempo atrás. Sim, eu conheci. E você conheceu o Dr. Manuel. E o Dr. Manuel era dono de uma escola de psicanálise, me convidou e eu fui fazer psicanálise. E nessa caminhada eu resolvi depois fazer mestrado. Fiquei um tempo lecionando, estudando, dando aula nessa escola de psicanálise. E depois ganhei um título de doutor honoris causa pela FAMET. Bacana. Como tinha uma outra faculdade, uma outra escola de psicanálise, que é uma das mais respeitadas do Brasil, chamada Minha Esperança, lá no Rio de Janeiro, o doutor Zilmar, que é o dono, o diretor dessa escola, eu já tinha ligação com ele, ele me deu um diploma também honoris causa, através da Minha Esperança. Então, graças a Deus, essa caminhada me ajudou muito e hoje eu tenho um consultório e, graças a Deus, tenho visto muitos resultados na vida das pessoas. Que joia. Eu já tenho te acompanhado já há bastante tempo, né? Nós já falamos no outro programa que nós fizemos. Então, eu tenho assim, uma grande noção aonde que você chegou e aonde que você está. E por isso eu quero absorver de você o máximo que eu puder, para que quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, adquire mais um pouco de conhecimento, entenda mais sobre as patologias. Sim. Quais são as patologias mentais mais comuns que nós temos nos dias de hoje? Ô Norton, dá a impressão até que está tendo alguma coisa nova, moderna, porque hoje se fala muito mais até das patologias mentais do que antes. E algumas coisas parece que estão virando moda mesmo. Mas na ponta, hoje, em primeiro lugar está a ansiedade. A ansiedade, antes se falava como a maior patologia do mundo, só falava da depressão. Sim.
Pô, Aí veio a ansiedade, inclusive até com a internet, essa coisa de vício em celular, essa coisa de escutar mensagem na velocidade 2. uhum. Isso aí está tornando as pessoas mais ansiosas ainda, ninguém está tendo tempo para nada, e a ansiedade está deixando a depressão um pouco para trás. Estava caminhando ao lado e hoje a ansiedade está sendo em primeiro lugar. Depois vem as outras patologias, Sim. que a depressão também é uma delas, né? A ansiedade, a depressão, o estresse, o vício em eletrônicos, isso tudo são patologias que estão cada dia mais afetando e infernizando literalmente a vida do ser humano. Certo. E essa diferença, ansiedade, depressão, estresse, é tudo muito parecido se for pensar, né? E tudo muito junto. Qual a diferença entre eles? Sim, eu vou deixar. Isso é muito excelente a pergunta sua. A ansiedade é uma situação, um mal ligado ao futuro. Então a gente fica ansioso pelo futuro. Apesar de que muita gente não sabe disso, a ansiedade ela é boa. Ela não pode ser patológica. Ah, sim. A ansiedade, por exemplo, estive ansioso para vir para cá hoje, Sim. desde ontem, aguardando este momento da gente estar aqui e naquela preocupação de que nada podia dar errado, nem trânsito agarrado, nem nada. Sim. A segunda situação é que quando ela se torna patológica, aí ela traz grandes males para as pessoas, levando inclusive a síndrome do pânico. Depois vem uma outra que é a depressão, que aí nós está classificado Sim. ansiedade, depressão e o estresse, O estresse. são as três. A depressão é uma doença ligada ao passado. As pessoas, a maioria dos depressivos, sempre sofrem por perdas ou por coisas ligadas ao passado. Sim. E o estresse, esse nem se fala. É uma coisa que todos os dias praticamente nós temos, que é ligada ao presente. Sim. Então, no trânsito a gente fica estressado, às vezes fica estressado dentro de casa, até com alguma coisa ligada à família, uma briga, uma discussão, uma coisa assim. Então, o estresse, ele é um problema ligado ao momento, ao presente. Então, presente. ansiedade, futuro. Tudo. A depressão, passado, e o estresse, presente. Presente. Ah, muito bem colocado. Não saberia, né, distinguir dessa forma, né? Por isso tem que ser algo Sim. bem profissional, tem cada um na sua área. A bipolaridade tem a ver com depressão? Ela é a depressão que nós conhecemos? Aonde que ela entra? A bipolaridade, ela é um tormento. Ela é um mal terrível e está tendo muito bipolar. E é uma coisa interessante. A bipolaridade é a doença mental mais difícil de descobrir. Esse olhar do médico, esse olhar do psiquiatra, dos nossos profissionais para a pessoa, para descobrir que a pessoa tem bipolaridade, ele tem que ser uma pessoa muito interessada na história do bipolar. Por quê? O bipolar, quando ele está na fase da depressão, uma depressão horrorosa, a depressão do bipolar, de sofrimento mesmo agudo, quarto escuro, não querendo tomar banho, não querendo comer, só chorando, querendo se matar, porque a terceira causa de autoextermínio é a bipolaridade. Quando ela está nesse quadro, correm com a pessoa para o médico e ele prescreve medicamentos para a depressão. Sim. Está errado. Bipolaridade é um outro tipo de abordagem. Como a bipolaridade ela é curva, ela ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, que são os períodos que nós chamamos de mania. Então ela vai chegar uma hora que ela está na crista, ela vai melhorar. Quando ela melhora, ela entra no estado de euforia. Aí ela ri, ela brinca, aí ela fala que vai escrever um livro e já tem um projeto, dentro de 5 anos vai ser o livro mais lido do Brasil e aquela coisa toda. Neste período, ninguém vai levar a pessoa ao médico. Sim. Porque entende o quê? Está ótima. Não, ela está bem. com bipolaridade, ela está com a depressão no período de mania. Porque quando nós falamos
desses 3 pilares, mania, hipomania e depressão, a depressão eu já falei com você como ela funciona. A hipomania é a mesma mania, mas só que não tem euforia. Que a hipomania tem os mesmos jeitos, né, de funcionar, só que ela não tem os picos de euforia. Sim. Então, isso é a hipomania. Quando ela entra no período de mania, aí sim ela fica completamente eufórica, criando fantasia, aquela coisa toda. Mas é uma doença muito... que maltrata muito, a pessoa sofre demais com a bipolaridade. Imagina, né? Deu para entender, deu para pegar, né? Você já afirmou que o melhor medicamento estabilizador, né, do transtorno bipolar, uma vez é o lítio. Eu lembro que você já me disse isso, e eu fiquei até na dúvida, né, se é o lítio, se é carbolítio, o que é. Explica para mim, por favor, o que é verdade? O que é o lítio? Qual o medicamento moderno, o medicamento antigo? Como é que é essa questão? O lítio foi a descoberta mundial que salvou, tirou a população toda que vivia em manicômio. Na época, hoje está em desuso, não se fala mais manicômio. Sim. E o lítio foi um cientista chamado John Cade, que a gente pode também falar John Cade. Ele que descobriu o uso desse lítio e, conforme eu havia dito antes, ele tirou as pessoas dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, hospitais de loucos. E é seguramente, com toda certeza, o melhor medicamento que existe para as pessoas que sofrem com doença mental e que dependem do estabilizador do humor. Principalmente, o principal é a bipolaridade. Mas o lítio é aquele lítio mesmo que é usado em bateria, que é usado... Eu trouxe aqui, inclusive, para mostrar para as pessoas. Isso aqui é uma pedra de lítio. A pedra de lítio é um cristal. É um cristal. Uma mina de pedras que tira-se essa pedra, né, e processa, e ela tanto pode ser feita, pode ser aplicada na bateria do telefone celular, nas baterias dos carros elétricos, como pode ser aplicado também na medicina, que aí entra o que nós chamamos de química. A química é uma coisa fascinante. Então, o lítio nada mais é do que essa inocente pedrinha aqui. Muito bacana. Não sabia, eu imaginava assim, quando falava em lítio, mas não que seria mesmo o lítio que é utilizado, né, nas baterias. Uma coisa também que, sobre os remédios para depressão, para bipolaridade, é mito ou verdade que eles engordam? Você está referindo muito provavelmente ao lítio, porque é o que as mulheres normalmente, é o público que mais fala de engordar, é o público feminino. Isso mesmo, mulheres. No meu consultório eu tenho muito esses tipos de comentários. O lítio não engorda. O lítio não engorda. Não engorda. E eu não vou falar que é 100% mito, porque se por um acaso o lítio engordar, de alguma forma, ele vai ser muito pouco, quase que insignificante. Certo. Mas por que as pessoas falam que o lítio engorda? Eu vou te falar de experiência do meu consultório. No meu consultório, quando chegam as pessoas normalmente já mais cheinhas, né, digamos assim, ou até obesas, e joga a culpa no pobre lítio, são pessoas sedentárias, são pessoas que têm uma alimentação irregular, são pessoas que não têm um cuidado médico, tem gente que não procura médico de jeito nenhum, e são pessoas que não praticam exercício. Física, como nós conversamos. O exercício, você sabe mais do que isso, porque você é mestre nessa área. O exercício, ele pode até não ser nem recomendado para emagrecer, mas ele junto com o combo, que é a alimentação, os cuidados médicos, mais academia ou outro tipo de procura pelos cuidados com a saúde, realmente, se está usando o medicamento lítio, que é o melhor do mundo, ela não vai engordar 1 grama. Agora, se ela não toma nada, você vê, por exemplo, eu tenho o meu consultório, fica na Savassi, aqui em Belo Horizonte. A gente está andando na rua, está vendo aquelas pessoas obesas lambendo sorvete,
você vê gente comendo aqueles chips, aquelas batatinhas daquele saquinho, aquilo a gente não deve dar nem para rato, nem para matar rato, que é até covardia. Comendo essas porcarias e bolacha, essas bolachinhas que são recheadas, aquilo é um verdadeiro veneno. Gordura trans, né? E sem falar do refrigerante. Sim. Né? Açúcar, lógico, todo mundo tem, usa porque quer, mas sabe, tem consciência. Então, o problema todo, Norton, é o cuidado com a sua saúde, cuidando bem da sua saúde. Né? Eu até tenho uma frase, que ela é uma frase que vem do latim, que diz o seguinte: mens sana in corpore sano. A mente sã, ela deve estar acoplada com um corpo são e vice-versa. Bacana. E eu estou falando isso com uma pessoa que entende disso às vezes até mais do que eu. Infelizmente a gente dá muita bola fora, né? Até mesmo que eu sou da área de atividade física, porque a gente entra num processo de acompanhar a moda do momento, até inconscientemente, e acaba esquecendo um pouquinho. Mas aí vou repetir aqui, vou falar com vocês, igual nós já falamos na conversa passada. Vamos sempre cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. E cuidar do nosso corpo e da mente é o quê? É a gente prestar atenção em tudo que estamos fazendo. Prestar atenção em que estamos comendo, qual é o tipo de vida que a gente quer e como nós queremos envelhecer. Só para deixar uma dicasinha, só para a gente relembrar da nossa última conversa aqui com o nosso doutor Almeida. Sim, deixa eu só fazer um adendo aqui. Da outra vez até nós conversamos sobre isso, eu falei que eu tenho um guru que chama Lai Ribeiro. Tem gente que ama, tem gente que detesta, mas ele é o meu guru. Sim. O Lai Ribeiro diz o seguinte, que na porta de um consultório de um dentista estava escrito o seguinte: você não precisa passar fio dental em todos os dentes. Passa apenas naquele que você quer conservar. Agora olha para você ver que coisa. Nós temos plena consciência que o açúcar faz mal. Sim. E para quem não sabe, se tem algum bipolar ou parente de bipolar me ouvindo, me assistindo, nos assistindo, para quem não sabe, o açúcar, ele torra, ele arrebenta o cérebro. Depois vem uma outra coisa, nós estamos falando aqui no caso de bipolaridade, mas serve para todas as pessoas, principalmente pessoas que têm depressão. Álcool de jeito nenhum, nem uma tacinha, nem um golinho, nem numa festa, não pode. E as pessoas têm consciência que o álcool, por exemplo, e o cigarro faz mal. Né? Os carboidratos devem ser evitados a qualquer custo. Né? E aquela história do fio dental. Se eu tenho essa consciência daquilo que eu tenho que fazer para aumentar os meus dias de vida, por que não fazer? Isso você tem percebido, já aconteceu, você ter pacientes de bipolares que eles consumem bastante álcool, consumem bastante açúcar? Acontece? Não pode, eu tenho inclusive arrumado até algumas brigas, entre aspas, com os meus pacientes, quando eles falam que beberam alguma coisa em algum lugar, e tem uns que bebem mesmo, todo final de semana. E eu falo, olha, o seu futuro não vai ser muito bom. Isso aí eu te garanto, porque eu estudo isso, inclusive eu tenho estudos bem assim aprofundados em bipolaridade. Certo. A depressão refratária, o que ela é? Ela tem a ver com bipolaridade? Ela causa bipolaridade? O que é a depressão refratária? Eu te dou os parabéns, Norton. Muito bem elaborado essas perguntas. Eu estudei. Antes de você vir, você está querendo me pegar. Eu fiz o dever de casa lá e eu falei, não. Deixa eu te falar, depressão refratária. Nem imagino o que seja. Bem do bipolar. A depressão refratária é aquela depressão onde o médico não sabe mais o que fazer. Não tem mais nada para passar para a pessoa, porque nada que passa agora vai resolver. Ah, mas você acabou de falar do lítio, que é um sucesso. Não vai resolver. E aí o que acontece é o seguinte: essa pessoa, vamos imaginar uma cerca, um muro. A pessoa da bipolaridade, que nós chamamos tipo 2, que é uma bipolaridade comum, ela está do lado de cada muro. Quando ela tem a depressão, a depressão, como é que é o nome? Refratária? Refratária, ela passa para o outro lado.
E às vezes ela entra naquilo que nós chamamos de surto. Sim, E sim. se torna o bipolar tipo 1. O bipolar tipo 1 é o bipolar que está comprometido para o resto da vida e ele vai ter seríssimos problemas para manter a saúde dele mais organizada. Só que tem um detalhe. O tipo 2 pula para tipo 1. A tipo 1 nunca pula mais para o tipo 2. E essa Entendi. depressão refratária, ela ainda tem uma saída. Ela ainda tem uma saída, que é o que nós chamamos de eletroconvulsoterapia, que no passado era chamado choque na cabeça, mas não é o mesmo daquela época. São eletrodos colocados como se fosse um eletroencefalograma, a pessoa é sedada, a pessoa dorme, daí uma hora ela é acordada, fica no ambulatório ali um tempo, e depois ela vai para casa. Mas são aplicadas em torno de 8 até umas 15 sessões. E, pasme, 3.500 por sessão, no mínimo. E não tem tratamento pelo SUS, a não ser que entre na justiça. Entendi. Então é bem complicado, Muito né? complicado. Muito complicado. Tem Nem todo também mundo vai uma ter outra acesso. abordagem, que é a cetamina e a ketamina, que isso a ketamina e cetamina é um medicamento que aplica-se na veia, também da mesma forma, a pessoa fica sedada, a pessoa ela entra quase que num transe, é uma coisa muito louca, e depois ela fica muito bem. E tem uma outra também, que o asparato, que ela é no nariz, é aerosol, como se estivesse colocando alguma coisa para desentupir o nariz, um soro, uma coisa assim. E é tão forte esse medicamento que ele tem que ficar no hospital, fechado, no cofre. E a pessoa tem que ir lá uma vez por mês para usar esse aparato. Imagina o preço. E por que ela não pode levar para casa? Porque a pessoa ela entra em êxtase. Aí corre o risco de um vício e a coisa ir para o lado daquela droga que Criar vai deixar a pessoa sempre dependência, né? viajando. Criar dependência como vários Dependência outros total. remédios que nós já tivemos aí, que foram Sim. descobertos, desenvolvidos, né? Agora, engraçado, eu não imaginava que nós temos tipo 1, tipo 2, bipolaridade. A coisa é bem mais profunda, é bem mais, né, complicada do que nós imaginamos. A gente nós falamos sobre depressão, sobre estresse, sobre ansiedade, sobre a bipolaridade e a moda agora, TDAH. TDA, TDAH. Eu tenho visto, né, isso é o meu testemunho. Tudo que acontece, não, é TDAH. Não, eu tenho TDAH. Eu descobri agora depois dos 30, depois dos 40, ou então qualquer comportamento diferente, antes de dizer que é TDAH. Sim. O que é TDAH? Norton, infelizmente, e eu falo isso com uma certa tristeza, sem generalizar, tem excelentes profissionais da saúde mental, principalmente os psiquiatras, mas infelizmente muitos profissionais trabalham com achismo. Então você vai no profissional e fala que você está triste, não está dormindo direito, não está comendo direito, você está chorando muito, isso aí é depressão. Ah, porque eu estou muito distraído, eu esqueço minha carteira, minha chave em casa, esqueço de ligar. Isso aí é TDAH. Não é assim que se faz diagnóstico. Existem testes para isso. E eu tenho uma paciente, pasme você, ela está fazendo tratamento para bipolaridade tem 21 anos. Tem 2 meses que ela descobriu que ela nunca teve bipolaridade. Brincadeira. Que ela é TDAH. Então tem o TDA Sim. e o TDAH, que hoje é a mesma coisa. Não pode mais, hoje não é mais usado o TDA, só para a gente explicar para o ouvinte a diferença. Mas hoje é TDAH. TDAH e o TEA também. O TEA também. O TEA já é outra coisa. O TDAH, o TDA é a pessoa que ela vive no mundo da lua. Ela está sempre esquecendo as coisas. Meu filho, por exemplo, ele é um TDAH,
Várias foram as vezes que ele desceu do ônibus, ele entra no ônibus, aí a pouco tem que voltar correndo porque esqueceu a carteira em casa. Então o cara, e outra coisa, ele viaja demais, ele fica assim, pega o carro com a intenção de ir para um lugar quando ele vê está indo para o outro, não consegue ficar sem um GPS para saber onde é que está levando ele, não lembra mais de nada, perde referência, esse está para o TDA. Qual que é a diferença dele para o TDAH? Porque o TDAH, ele é mais agitado, ele é mais tipo assim, um cabrito, pula para tudo quanto é lado, quebra a perna, Tem aquela coisa. hiperatividade, né? Isso, é por isso que é transtorno, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E teve um rapaz um rapaz de 23 anos que iniciou a análise lá comigo, que a primeira coisa que chegou falando que era TDAH, diagnosticado, realmente é. E eu perguntei para ele assim, brincando, olhei para ele no primeiro dia e falei assim, você bate muito carro? E ele começou a rir e falou assim, toda semana. Toda semana. Não é bater daquelas batida forte, não. É encosta, joga moto no chão, joga bicicleta no chão em estacionamento. O cara fica completamente perdido, é meio aéreo, sabe? Viajando sempre. Entendi. Entendeu? Então, agora, você falou do TEA, né? Sim, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. A mesma, é uma coisa muito parecida. Aí, alguns médicos, infelizmente, apostam na axiologia. Tá parecendo, mas não é assim que se faz diagnóstico. E o transtorno do espectro autista é uma situação tão delicada para quem tem TEA, que às vezes a pessoa sofre demais na vida até que alguém descubra que ele tem o transtorno do espectro autista. Esse sim é um caso que às vezes só depois na fase adulta que realmente vão descobrir qual que é. É possível? Sim, porque olha para você ver, o que é o transtorno, o que é o espectro e o que é o autista, ou autismo. O transtorno não precisa falar muito sobre ele, porque todo mundo sabe que é alguma coisa que incomoda você, da cabeça, que te tira do sério, como às vezes sofrimento. Um transtorno até no trânsito mesmo, engarrafado, aquela coisa toda, é uma coisa que a gente combinou e não deu certo, traz um transtorno danado e tal. E isto interioriza na pessoa e não larga a pessoa, é um transtorno constante. Você pode ter um transtorno, daqui meia hora não ter mais, mas isso aí, para quem tem o TEA, ele vive com isso. O espectro, eu estou falando para deixar claro que muita gente não sabe essas iniciais. Sim. O espectro são ramificações, como se fosse uma rizoma de raízes de árvore, de galhos. Então, o espectro, por quê? Porque você nunca vai ver um autista funcionando exatamente igual ao outro. Da mesma forma que não existe um bipolar igual ao outro. Parece que existe, mas não existe. Sim. Então, ele nesse espectro, você lembra daquele disco lá do Pink Floyd, que tem aquele espectro, o primeiro disco, né? Sim. Que é aquele prisma. Aquilo ali são os espectros, né? Esses espectros, eles são as comorbidades que pode ter. Pode ter TDAH, pode ter... E cada um pode ter uma ou mais patologia a mais, junto com o TEA, infelizmente. É verdade. Sim. Só para encerrar, e o autismo, que vem vem de autoanálise, autocuidado, autoamor, que significa o quê? Eu no meu mundo particular. Então, foi bem a pessoa que tem o TEA, ela não deve ser incomodada, não deve ser cobrada de absolutamente nada. Ela vai se aproximar de você na hora que ela achar que deve se aproximar de você. Entendi. Ela você quer ir comigo em tal lugar? Não, e é não. Você gosta de mim? Não, e é não. Entendi. Você já me respondeu, mas só para ficar mais claro. É possível você ter o espectro autismo junto com o TDAH, tudo junto? Intensidades maiores, menores? Sim. Tem uma série de comorbidades que pode acompanhar a pessoa que tem o TEA. O mais comum é o TDAH, Sim. que vai de 30% a 70%. É muito comum você ver uma pessoa com TEA e ela ter TDAH.
Agora, pode ter de 1% até 20%, por exemplo, outros tipos de comorbidade. Para você ter ideia, até epilepsia. Pode ter problema intestinal. Pode ter problemas ligados à bipolaridade. Olha para você ver como a pessoa ela fica vulnerável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, naquela explicação que eu te falei, das rizomas, do espectro, cada um pode ter uma ou mais comorbidade, ou uma só, ou às vezes pode até ter algum autista que não tenha nenhuma. Certo, não. Mas é mais raro. Entendi. E nessa história toda, tem como entrar aí a hipnose, a psicanálise, para quem tem esse tipo de transtorno? É feito o tratamento dessa forma? Explica para a gente, por favor. Sim. Bom, quando a gente fala de hipnose, a gente está falando de trabalhar com reprogramações mentais. Certo. E muita gente não entende isso, porque tem gente que fala assim, eu acho até engraçado quando chega no meu consultório, tem gente que acha que a pessoa é hipnotizada, tem perigo de eu não voltar mais, isso não existe. Pois é, isso é um mito muito grande, porque, inclusive, toda vez que eu escuto falar, né, nos corredores, né, pessoas que não têm conhecimento sobre hipnose, o maior medo delas é o que foi já passado na televisão, que já viu na internet. Ajuda a gente, doutor, explica direitinho. Existem 3 tipos de hipnose. É a hipnose que as pessoas assistem na televisão, que a gente chama de hipnose show, que é a clássica, que realmente funciona. Posso fazer uma pessoa comer um dente de alho achando que é uma pipoca, comer uma cebola achando que é uma maçã. Mas, antes de qualquer coisa, é bom que as pessoas entendam o seguinte: eu não tenho poder sobre a mente de ninguém. Não é briga de mentes. Quem se permite ser hipnotizado é você. Quem entra no transe é você. É você que resolve seus conflitos na hipnose. Não sou eu. Eu apenas vou te ajudando a acessar os comandos. Então, a hipnose clássica é essa do show, né? A hipnose tem a condicionativa, que é uma hipnose mais ligada a questões de amuletos, essa coisa toda, entra um lado aí meio místico. E a hipnose, que é a que eu uso do Milton Erickson, que a gente chama de hipnose ericksoniana. Sim, essa hipnose é a hipnose do sete analítico, do divã. Então, ali nós podemos trabalhar desinstalações de traumas, fobias, principalmente de avião, medo de viajar de avião, medo de viajar de elevador, você entendeu? A gente trabalha também com alguns tipos de inseguranças, né? Eu tenho, por exemplo, a hipnose, um trabalho de hipnose para esquecer de alguém, um ex-namorado, por exemplo, a pessoa não consegue. Então, a hipnose é uma ferramenta poderosíssima, mas no nosso caso, como terapeutas, é a hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. Bem gravado, vou deixar isso em mente aqui para não esquecer. Eu estou lembrando aqui também da psicopatia. Sim. Psicopatas, é uma doença considerada doença mental? O psicopata, ele não é doente. Não, ele não tem uma doença, mas ele é um doente. Certo. É interessante falar isso, porque nem todo doente tem uma doença. Às vezes é muito comum a pessoa, às vezes, brigar, até casal mesmo, ou irmãos, ou amigos, fala, rapaz, você tem que procurar tratamento, você é um doente. Mas às vezes é por causa de algum tipo de grosseria, né, coisa assim. Mas o psicopata, ele é perverso, ele é mau. Ele tem um problema de desvio de conduta, de caráter. É uma pessoa que literalmente, eu estou te falando literalmente, porque é assim que a medicina vê, é uma pessoa sem emoção, zero de emoção, zero de alma. É um transtorno? O psicopata, ele é uma pessoa que não ama ninguém, ele não ama. A única pessoa que ele ama nesse mundo é ele, e mesmo assim, a ficha dele só cai, ele só entra em pânico na hora que ele for preso. Que ele vai preso. Mas ele é vou explicar de uma forma didática para você entender, mas metafórica. Existe uma coisa chamada a madrugada, né? Aquela alvorada de manhã, de madrugadinha, 4 para 5 horas da manhã, né? Que a gente chama isso aí aurora. Aurora. O que é a aurora?
A aurora é aquela passagem da madrugada para o dia. Uhum. O Guido Palomba, que é o maior psiquiatra que tem no Brasil, o maior psiquiatra forense, ele explica muito bem isso. A aurora, ela é a transição, ela está passando para o dia. Chega um certo ponto que te confunde. Você fala, é dia ou é noite? Será que é noite? Será que é dia? Tá aquela coisa ali, é a aurora. Assim, isso aí chama zona fronteiriça. Para o psicopata, funciona dessa forma essa metáfora. Ele não é uma pessoa que tem uma doença, mas ele não é uma pessoa sadia. Você entendeu? Ele não tem uma doença, mas ele também não tem uma saúde mental boa. Então é aquela zona fronteiriça. Não posso classificá-lo como uma doença. E o Guido Palomba, ele cunhou um novo termo para o psicopata de condutopata. Condutopata. Porque é uma questão de conduta. Porque antes a gente falava sociopata, que era um termo, e psicopata, que é outro termo. Hoje também fundiu tudo. Só se fala em ou condutopata ou psicopata. Não tem mais sociopata. A mesma coisa lá atrás que eu falei com você, do TDA e TDAH. Hoje uniu tudo. Hoje uniu tudo, sim. E como que se explica o psicopata? Ele é pai, ele é esposo, ele é filho, ele conduz uma família, ele está ali sempre, tem uma vida, ele trabalha. Esse sentimento, essa questão, isso é possível? Ou o psicopata realmente ele não constitui família, ele não, nada? Como é que se explica isso? O psicopata é uma pessoa que pode estar do nosso lado. Inclusive pode estar convivendo com a gente. Você não consegue detectar psicopata. Normalmente é um cara muito elegante, uma pessoa muito educada, uma pessoa que anda com seus sapatos sempre limpos, pessoa que anda muito bem vestida, e uma pessoa que normalmente quando ela entra numa empresa, ela sobe muito rápido. Só que ela sobe fazendo maldade com os amigos. Sim. É o puxador de tapete, ele é um cara que anula, que se ele tiver o poder nas mãos, ele vai tirar pessoas da frente dele que são competentes de todas as formas para ele aparecer, e ele pode ter tranquilamente uma família. Mas aí você fala assim, mas eu ouvi na televisão a esposa de um psicopata falando que nunca imaginou que fossem colocar o rótulo de psicopata nele, porque sempre foi um excelente pai, um homem muito bom. Não, o psicopata, ele não é bom, ele não tem amor, ele não tem sentimento. O que ele tem é propriedade. Sim. Então os filhos, a mulher. É como eu, por exemplo, estou encantado com o meu novo carro e eu arrumaria uma confusão se alguém passasse um prego nele ou sentasse em cima do capô. Então eu tenho por aquele carro um zelo, eu durmo pensando nele, mas não é uma paixão de ser humano. Sim. Então ele tem propriedades, ele não tem uma família para amar, ele não ama mesmo. Posso dizer que é zero emoção, não tem emoção. Zero emoção, e não existe ninguém em lugar nenhum do mundo ligado à saúde mental que considera o psicopata uma pessoa que tem emoção. A psicopatia, né, ela pode ser no nascimento, ela é congênita, ela nasce, você vira psicopata, você sofre alguma coisa. Existem crianças psicopatas ou só adultos? Muito boa essa pergunta. Olha, a lei, a nossa lei brasileira, ela proíbe taxar uma criança como psicopata. Por quê? Primeiro é o seguinte, Norton. O nosso cérebro, ele só se forma realmente, só tem um cérebro 100% formado até os 25 anos de idade. Em alguns casos, 23 anos, mas de 23 a 25 anos. Nessa caminhada, você não pode taxar uma criança como psicopata porque ela está em formação. Sim. Mas você percebe nitidamente que aquela criança está caminhando para a psicopatia. Qual é a conduta de uma criança para a gente poder imaginar ou pensar que ela está caminhando para a psicopatia? Sim. Como é que nós podemos identificar essa criança como um possível, um futuro psicopata?
Por isso que no nosso meio de médico, psicólogo, psicanalista, a gente fala que a criança tem traços de psicopatia. Como é que você vai saber, vai descobrir? Por exemplo, quebra pescoço dos animais, o passarinho, põe um bicho no fogo, joga água fervendo em cima de um gato, maltrata as crianças na escola com requintes de crueldade, bate com martelo na cabeça de uma outra criança. Você entendeu? Essa criança que tem esse tipo de comportamento, inclusive já chegou no meu consultório um caso de uma criança de 9 anos de idade que andava com uma faca, uma peixeira no cinto e falava que ainda ia matar a avó e a mãe. E isso ele tinha um olhar tão penetrante, o olhar dessa criança era tão assustador, aterrorizadora, que as pessoas acreditavam veementemente que isso fosse acontecer. Você atendeu essa criança? Não atendi a família. A família dela. E aí eu direcionei para quê? Para um psiquiatra infantil, para que pudesse elaborar, trabalhar essa caminhada dessa criança para desviar um pouco. Agora, se ele for realmente um psicopata, porque o psicopata nasce psicopata. Ele nasce, ele não se faz. Essa criança lá na frente, ela pode até trabalhar com algum tipo de freio. Você entendeu? Sim. Ela pode ter uma consciência até de um freio, mas ela é psicopata. Entendi. É bem interessante e assustador ao mesmo tempo. Assustador ao mesmo tempo. Como é que você não pode identificar, não pode diagnosticar, então a gente vê cada dia que passa, a gente vê coisas diferentes, pessoas diferentes, né? Movimentos de cada um, certo? E agora existe tratamento, né? A gente está falando, voltando um pouco ao TDAH, ao TEA, existem exercícios, o que é mais indicado hoje dentro dos consultórios, até fora do consultório, para quem tem TEA, para quem tem TDAH? Olha, você deve estar falando de uma coisa que você domina muito mais do que eu, que é os cuidados físicos. Sim. Né? Acredito que sim. É bom que as pessoas entendam isso. Até quem tem pessoas com esses tipos de sofrimento, de situações em casa, para que as pessoas aprendam como lidar. Porque às vezes a pessoa fica perdida e não entende muito bem isso. Por exemplo, transtorno do espectro autista. Essa pessoa, se você treinar essa pessoa a olhar nos seus olhos, conversar olhando para os olhos, você pode ter certeza que ela conversa comigo 5 minutos, olhando nos meus olhos, e ela passa 10 horas sofrendo, porque ela olhou nos meus olhos. Em 5 minutos. Em 5 minutos. Ela tem que fazer o que ela quer, e olhar nos olhos é um sacrifício. Então isso não é um tratamento, isso é só um treinamento que ela vai conseguir fazer. Ela não deve ser treinada para absolutamente nada, ela deve viver o mundo dela. Sim. Ela deve ser cuidada pelos médicos, com aqueles que não tem também um medicamento para a TEA, porque a pessoa não é doente, mas tem tratamento, por exemplo, para comodidade, como, por exemplo, se ela tiver TDAH. Não é? Então, deixa a pessoa tem escolas especializadas, você sabe muito bem, nós já conversamos sobre isso, que tem exercícios próprios para quem tem um transtorno do espectro autista, né? Aquela da bola, por exemplo, que passa para trás, o outro passa para o outro, não tem contato visual. Zero. Então, essa pessoa, no ponto de vista de tratamento dos cuidados físicos, ela deve fazer, por exemplo, bike, ela pode fazer canoagem, coisa que não depende dela ter contato visual com o outro. Ela pode fazer em academias que tem adaptação, igual você já falou, que você está criando uma forma de adaptar para atender esse público. Pessoas que não precisam estar o tempo todo conversando frente a frente, porque vai incomodar. Quem tem TEA não gosta, não consegue isso. Quem tem TEA tem problema com sons. O Minas Shopping, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem lá um departamento que oferece até o fone de ouvido, aquele tapa-som. O fone de ouvido, auricular, né? Que fica... Auricular para a pessoa não ficar escutando barulho. Alguns tipos de cheiros, texturas, né? Como lixas, viludos, coisas que causam algum tipo de arrepio.
alguns deles não aguentam esse tipo de toque, você entendeu? Então ele tem um mundo dele reservado para ele. Bike é um excelente, um excelente exercício, ou outros em academia que tem esse olhar para quem tem o TEA. Certo. O olhar para quem tem o TDAH já é o contrário. Sim. O TDAH ele precisa desenvolver foco. Então, como ele tem que desenvolver foco, uma das coisas que eu recomendo, por exemplo, é arte marcial. Porque eu já fui professor de karatê e eu sei que eu tenho que fixar nos olhos do meu oponente na hora da luta. E qualquer movimento eu já tenho o meu reflexo. Então, o TDAH é ao contrário, ele tem que fixar o olhar no outro, e aí na academia pode fazer o que ele quiser, e tudo, é claro, com moderação, que também não vou falar aqui de qual tipo de né, equipamento que vai usar. E o transtorno bipolar? O bipolar, tem mais, o bipolar ainda tem mais, até bom você ter falado isso, porque você vai me lembrando aqui. O bipolar, ele são exercícios mais moderados, mas o bipolar é indicado mesmo fazer exercício. Atividade. As primeiras coisas que o médico fala, atividade física. Eu tenho um paciente bipolar que faz academia todos os dias, inclusive tem academia no prédio. Entendi. E o pessoal que tem esquizofrenia, Sim. transtornos psicóticos, né, que são aquelas crises, atividade física também. Sim, você está falando, moderada. você falou aí da esquizofrenia. Sim. A esquizofrenia, ela é muito delicada. É muito delicada. Porque se você tem conhecimento que a pessoa é esquizofrênica, a primeira coisa que você tem que exigir, medicamento em dia. Não pode falhar. Com responsabilidade. A segunda coisa, Norton, você pode ter um aluno esquizofrênico sem problema nenhum, mas não estresse essa pessoa. Essa pessoa ela tem que ter, ela tem que fazer os exercícios, os compromissos dela, do jeito que ela quiser. Não estresse. Se ela quiser fazer 3 horas de esteira, deixa fazendo 3 horas de esteira. Não é você que vai comandar o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer. Mas se ela se esmaga, não, eu vou fazer só 10 minutos hoje, não tem que estressar, chamar atenção nem nada, não. Mas a pessoa ela pode funcionar muito bem, tanto é que tem esquizofrênico casado e vive, mas tem que estar 100% tratado, e medicado. Porque a esquizofrenia é uma das patologias mais cruéis, que a pessoa levanta de madrugada e mata pai, mata mãe, mata uma criança, e ouve vozes perturbadoras, sente cheiros horrorosos, e tem casos que a pessoa sente que está apodrecendo, é horroroso. Então, alguém tem que cuidar muito bem dessa pessoa. Entendi. E tem também um outro caso, né, que a gente também pode situar, que é interessante, que são as pessoas que têm bulimia e anorexia. Sim, os transtornos alimentares. Sim, os transtornos alimentares. Por quê? Qual é o quadro dessas pessoas? Primeiro, qual que é a diferença? O que é bulimia e o que é anorexia? A bulimia, ela inclusive era praticada pelos romanos. Você já deve ter ouvido falar isso. Sim. Os glutões. Os caras comiam e tinha em volta desses banquetes, era cultural, como se fosse sanitários, tinham os vomitórios. Eu já li sim. Então o cara comia até empanturrar, depois ia vomitar. E depois voltava para a mesa para comer mais. Né? E era normal, né? O negócio era cultural a questão. Era cultural. O negócio do cara comer. A anorexia é um quadro onde a pessoa não consegue se ver magra no espelho. Ela se vê gorda, estando pele e osso. Sim. Uma distorção da imagem? Uma distorção da imagem, a não aceitação do eu. E o que ela faz? Muito parecido com a bulimia, ela come e vai vomitar. Ou às vezes ela faz uma coisa que na religião a gente chama de jejum, sim, mais descomunal. Ela passa fome mesmo. E as pessoas chegam perto dela e falam: menina, você tá pele e osso, você tá seca. Ela vai lá no espelho e olha: não, eu ainda tenho que emagrecer.
São sofrimentos horrorosos que a pessoa passa, não é A brincadeira. anorexia com tratamento, você acha, ela consegue recuperar, ela consegue voltar, Nós ela estamos consegue chegar? falando de quadros que a gente não conhece como doenças tratáveis, Sim, mas coisas que podem ser controladas. Eu aposto mais nos cuidados mentais do que os cuidados da saúde em si, da saúde física em si. Porque, primeiro, a pessoa tem que ter a consciência e, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade danada de entender isso. como criar assim exercícios, criar rotina para pessoa com sofrimento psíquico? Olha, Talvez. é bom entender, eu sempre falo isso o seguinte, sofrimento psíquico é uma coisa, doença mental é outra. Uhum. Se você pensar em um luto, perda de alguém, ou de um bichinho que a pessoa tem amor, ou um amigo que pisou na bola com outro, ou uma namorada que se foi, a pessoa ela vai entrar naquilo que a gente chamava antigamente fossa, e isso é um sofrimento psíquico. Certo. A patologia já é outra coisa, já é uma doença. Nós estamos falando aí, por exemplo, nesse caso aí de bulimia e anorexia, só para fechar esse quadro aí, o bulímico e a pessoa que tem anorexia, ela tem que ter muito cuidado com o exercício físico, ela pode viciar. Porque o problema é o hábito, o vício por estar sempre fazendo aquilo que está fazendo. Então a pessoa está vomitando o tempo todo, come, vomita, ou então não come nada, tal, e pode adquirir uma certa paixão, ou pela academia, ou até pelos os equipamentos. Sim. E a pessoa começa então a descarregar tudo naquilo ali, que não pode. Como se diz o outro, viver dentro da academia o dia inteiro. Quem faz isso é personal trainer. Tem limite, né? Né? Tudo tem limite. E a outra pergunta que você me fez que eu estava falando. Como montar uma rotina, se existe exercícios Sim. para as doenças basicamente psíquicas. são esses casos. O sofrimento psíquico, a pessoa, se ela estiver sofrendo, ela não está doente mental. Uhum. Ela está tendo um sofrimento psíquico temporário. Certo. Mas, isso é importante saber. Agora, por que a gente fala assim, o doente mental, a pessoa que tem patologias mentais, elas devem fazer exercício o tempo todo, tal, mas quem tem um sofrimento psíquico, como falei, por exemplo, do luto, ela também tem que fazer, porque é ali que ela vai aliviar a cabeça dela, tirar um pouco daqueles pensamentos ruins. Você Entendi. entendeu? Então você pode afirmar que o ambiente da academia é terapêutico. Olha eu puxando aqui para o meu lado. Ambiente eu vou contar uma história que você vai achar interessante. Eu acho muito engraçada essa história. Eu tenho um paciente que ele faz academia há 40 anos. 40 anos. 40 anos. E ele falou comigo o seguinte, que ele chega na academia, já é prata da casa, né? Uhum. Turma toda zoa, brinca, chegou a maioria, aquela coisa toda. E ele falou que chega na academia e fala assim, ele grita no meio da academia, eu detesto vocês todos, eu detesto... Eu conheço alguém parecido. Eu detesto isso aqui, mas eu não vivo sem isso. Lembrando que nós nos conhecemos aonde? Então, por que a academia é um ambiente que eu considero um ambiente terapêutico? Às vezes a pessoa ela vai até empurrada, estou meio desanimada, estou com preguiça, mas quando chega lá, a recepção já vai brincar com a pessoa, a pessoa vai lá aquele ritual de colocar as coisas no armário, fechar, aí já vem o professor e dá um abraço nele, o treinador, essa coisa toda, aí vai cumprimentando os colegas que estão nos equipamentos, e de repente ele está apaixonado com aquilo ali, principalmente porque tirou ele daquela mesmice, tirou ele daquela ociosidade, e ele então vai para um ambiente que ele nota naquele momento que está prazeroso. Sim. E realmente, né? Como você exemplo, sabe disso mais do que eu tenho uma aluna que ela tem 80 anos, ela não consegue ficar sem atividade. E eu tenho também exemplos de várias pessoas dentro da academia, acima dos 75, que já aposentaram já há muito tempo. Existe sim, eles não conseguem ficar sem a academia. Realmente, a terapia deles e assim, religiosamente, naquele dia, naquele horário, naquele tempo, mas eles estão ali. Então, realmente, comprovando a sua resposta que você disse no meu dia a dia, como é
terapêutico o ambiente de academia. Claro que com moderação, claro que com responsabilidade, com profissionais te acompanhando, mas é muito, gente, muito terapêutico. Não fique sem atividade física. Pois é, e outra coisa, né, Norton? Isso tanto é verdade que nós nos conhecemos há mais de 20 anos em uma academia. Você foi meu professor de natação. Tá, você conheceu a sua esposa dentro na da academia, né? Hoje vocês têm frutos, que é uma filha linda. Que também vai à academia. E também vai à academia. E você teve uma pausa para trabalhar, para empreender em outras coisas, mas depois não aguentou e voltou para a academia. Voltei para a academia. Né? E o tanto de amigos que você tem, que você sabe que pode contar com eles. Né? Na academia aparecem padrinhos de filhos, aparece padrinho de casamento, é muito bom. O ambiente, a pessoa fica um pouco com preguiça, mas na hora que chega lá é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito. Entendi. É errado procurar a atividade para ajudar no sofrimento psíquico? Se é errado procurar atividade? Atividade física, procurar a própria academia? Não, muito pelo contrário. A academia, eu fiz uma brincadeira em uma outra entrevista, que nós tivemos o prazer de estar juntos, onde eu falei o seguinte, que hoje a situação é tão interessante para o lado da saúde mental e física, obviamente, linkando aí aos exercícios físicos, que hoje, se você chegar no médico e falar que você está com caspa, ele manda você fazer exercício. Porque o médico, ele sabe muito bem que nós, todos os seres viventes, precisam fazer exercício. Principalmente, você sabe muito bem disso, as perdas de músculo, essas coisas, principalmente na pessoa de mais de 60 anos, mais de 50, digamos assim, né? A partir de 50 acelera mais ainda a perda de massa muscular. E com aquele... como é que a gente fala? Aquela anotação que a pessoa tem que ter de, se for possível, pelo menos 50 minutos por dia que ele vai à academia, 250 minutos aí por semana, se for possível. De qualquer forma, qualquer progresso é um progresso. Entendi. Agora, doutor, me ajuda aqui a entender. Por que pessoas abandonam medicação no meio do tratamento? As pessoas, elas abandonam a medicação. Se a gente for falar de academia aqui, eu estou falando academia demais porque nós estamos num ambiente muito de academia. Sim, mas a gente pode falar de qualquer tipo de exercício. Eu destaco muito o yoga, que é muito bom, a bike, todo tipo, né? De asa delta, sei lá. Atividade física. Atividade física é muito bom. Mas, voltando a falar, por exemplo, fazer exercício físico, às vezes a pessoa entra em uma academia e ela vê resultados, às vezes até muito rápido. E eu brinco muito falando que a pessoa toma um chá de jatobão e por conta própria para de tomar medicamentos. Sim. E se a pessoa faz isso, ela está entrando numa canoa furada. Ela não pode fazer isso. A única autoridade capaz de tirar medicamento de uma pessoa, ou a única autoridade capaz de modificar uma medicação é o seu médico. Eu não posso diminuir, eu não posso, o comprimido, se for 2 por dia, tem que ser 2 por dia. Para isso existe telefone, eu ligo e falo, não estou me dando bem, vamos cortar, estou me sentindo muito bem, o médico vem aqui para eu fazer uma reavaliação. Mas aí a pessoa vai para a academia às vezes, ou vai fazer exercício físico, se sente ótimo, maravilhoso, e aí para com o medicamento. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Infelizmente, eu já ouvi muitas pessoas falando que não precisava mais, que ficou ótimo, que ficou bom. Mas aí vamos pegar essa dica aí, gente, por favor. Esse podcast é patrocinado pela Implantar Telecom. Implantar Telecom, que tem a sua internet, a internet que você não vai se arrepender. Almeida, doutor Almeida, Não, Almeida, nós somos amigos. Mas doutor Almeida aqui no nosso podcast. Fala pra gente de novo aquela frase em latim que eu achei ela muito bonita, para poder dar o significado dela de novo. Você está falando do mensana in corpore sano. In corpore sano. A mente sana, um corpo são. Mente sã, corpo são. Os dois têm que andar em sintonia. Muito legal. Não tem jeito só de um funcionar. Eu lembro só do filme do Karate Kid, do Sr. Miyagi. Mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Mas realmente é isso mesmo que ele dizia, né? Brincadeira, mas é isso que ele estava dizendo. Que bacana. Você tem algum recado para você poder dar para a turma aí sobre que está se sentindo bem, que está achando que está depressivo, que está achando que está com ansiedade, que está precisando de uma ajuda? O que você pode falar aí para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo?
Olha, você é a pessoa mais importante no mundo porque você é você. Eu falo o seguinte, eu falo isso muito no meu consultório lá no Sete Analítico. Essa marca que nós temos aqui, 8 bilhões de pessoas que habitam a Terra, não tem essa marca. Essa é sua. Esta é exclusiva. Então, cuide-se muito bem. A primeira procura, imediata, a primeira procura é o seu médico, procurar um médico. Faça check-ups, obedeça às instruções do médico, faça o tratamento certo. Não entra numa de querer modificar alguma coisa. O médico não é bicho de 7 cabeças. Se você quer mudar, conversa com ele, ele dá uma mexida. E a segunda, que você deve se preocupar mesmo, é a alimentação sadia. E a terceira, que tem que ser um combo, os 3 juntos, o exercício físico, os cuidados físicos. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, já dizia o Paulo Cintura. Isso! Yeah! Doutor Almeida, brincadeira, mas muito obrigado. Acho que sim, acho que tá dando muito certo, porque você está realmente dizendo o que a gente precisa, eu estou dizendo o que a gente precisa, por mais que você possa nos olhar e ver que, será que eles fazem tudo isso? Será que eles fazem atividade física? Será que eles cuidam da alimentação? Olha, se nós estamos tentando o máximo e estamos tentando fazer o máximo dentro do mínimo que nós temos, então faça o seu máximo. Cuide de você, cuide de quem está com você, cuide da sua família, cuide das pessoas, cuide do seu ambiente de trabalho. O cuidado, ele é a coisa mais importante que nós possamos ter hoje. Então, por isso, nós criamos esse podcast, né? Que é Pode Cuidar, para quê? Tudo que for através do cuidado, a gente cuida do nosso bichinho de estimação, a gente cuida das nossas plantas com carinho, por que não vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente? Fica aí essa dica aí para a gente estar sempre cuidando, ok? Doutor, aonde que posso te achar? Aonde que podem, né? Podem te achar para te contratar, para poder consultar com você, para poder pegar orientações. Fala para a gente aí quais são os seus canais, quais são os seus telefones, endereço. Sim. Em primeiro lugar, é o seguinte, deixar, que eu não sei até onde vai, a gente pode até atravessar fronteiras. Nós estamos em Belo Horizonte e eu estou na Savassi. Meu consultório é na Savassi. A minha empresa chama Equilibrium Psicanálise. Eu tenho um canal no YouTube que chama Cachola Legal. Bacana. Lá eu falo sobre vários tipos de patologias, ou manias, ou transtornos. E o meu contato através do celular é 319-8875-7212. O seu canal ele é no YouTube? O Cachola Legal. No YouTube. Eu estou ali, nossa clínica está ali na Rua Viçosa, esquina com contorno 3 quarteirões antes do shopping Pátio Savassi. Estamos bem centralizados no coração da Savassi. Estou lá à disposição. Quiserem me perguntar alguma coisa, ligar para mim, fiquem à vontade. Estou sempre disponível. Quem atende meu telefone sou eu. Não, bacana. Então, gente, Cachola Legal é o canal do Dr. Almeida. Acesse lá que você vai ver muitas coisas legais. Eu assisto muitos vídeos, eu aprendo muito a respeito da gente poder aprender a cuidar da nossa mente e até descobrir mesmo o que a gente possa fazer para melhorar, ok? Eu quero agradecer mais uma vez a Implantar Telecom por ter cedido esse espaço, o estúdio, a sua equipe técnica. Muito obrigado, tem sido muito importante para nós. Doutor Almeida, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer. Obrigado. A gente está aqui com uma parceria. Nós vamos mais vezes, mais assuntos, mais conversas, vamos trazer mais convidados. E é um prazer estar contigo, meu querido. Sim, eu que agradeço também, da mesma forma, a Implantar Telecom. Sei da seriedade da empresa, do trabalho magnífico que a Implantar tem feito. E agradeço a você pelo convite. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo. O prazer é meu. E vamos lá, hein? Pode cuidar sim. Vamos cuidar. É isso aí. Um abraço.